do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vosso príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Desejo nesta tarde continuar aquilo que meu coração pela manhã vos falava. E uma palavra forte que ficou gravado também em mim, porque quando nós pregamos o Evangelho, o pregador também ele é nutrido por aquilo que ele fala. Por isso, o nosso primeiro ardente desejo é poder pregar o que vivemos. E caso algum momento nós sentimos que não pregamos aquilo que estamos vivendo, o Espírito vem sobre nós, o Espírito nos fala, o Espírito nos orienta, nunca nos acusa, mas o Espírito vai nos levando pela graça a poder viver aquilo que ensinamos. E uma palavra forte que ficou no meu coração pela manhã é exatamente esta: que na Santa Missa o Senhor, o Pai, entrega a nós a beleza do seu Filho. Jesus é o belo, é a beleza profunda do coração do Pai. E em cada missa nós recebemos maravilhosamente a beleza do Filho que nos é dada. Entenderam isso? Por isso eu vos falava da beleza do véu do sacramento, que para muitos é simplesmente aparência de pão, e vive na aparência, mas sabemos que não é. É o Senhor, é a beleza do Filho escondida no véu do sacramento. Agora, com a morte de Zacarias, me perguntavam assim: por que o Senhor chora tanto por causa desse homem que nem mais falava direito? O que ele era seu? E eu dizia, por isso eu gravei para dizer aqui nesse dia, eu dizia a todos, e disse na missa de 7º dia do Zaca: o Zaca foi para mim a beleza de Deus. Ele foi sempre para mim o amor de Deus. E hoje a minha grande dor não é tanto porque eu não o posso amar sensivelmente, mas é porque eu não tenho o seu amor. Isso é uma perda, mas nós precisamos aprender esses mistérios que o Senhor nos dá. Por isso, filho, filha, o Senhor não permitiu que eu estivesse aqui no Brasil quando Zaca morreu, e foi muito dolorido isso para mim. Mas isso também me ensinou como eu preciso e como você precisa se alimentar do Cordeiro de Deus. E por que Ele é o Cordeiro? E aquela resposta que eu dava às pessoas: mas por que você sente tanto a morte de um homem que não é da sua família?
Exatamente por isso, o Zacarias foi para mim uma grande manifestação da beleza de Deus, a presença de Jesus. Isso para nós, no nosso dia a dia, ao lado das pessoas que convivemos, e às vezes perdemos tanto tempo com mesquinharias, tanto tempo com coisas que são tão superficiais, e deixamos de lado aquilo que é mais precioso, que é o amor que salva. Jesus é o Cordeiro inocente. Pedro, na sua primeira carta, você pode tomar a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Pedro vai nos falar, o grande apóstolo Pedro, de uma realidade que o profeta João Batista já havia falado antes de Pedro conhecer Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus. Mas se João Batista escreve por revelação divina, Pedro o escreve por experiência, porque ele viu a paixão de Jesus, ele viu que Jesus foi como um cordeiro inocente ao matadouro, e Pedro também sentiu na sua vida o amor que salva. Jesus sentiu e deu a Pedro a graça de sentir que ele era o sumo bem, que Jesus era a beleza do Pai, que Jesus era o coração do Pai. E ele escreveu, está aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Assim foi Jesus para a sua paixão. Cordeiro sem mancha. E eu falava-vos pela manhã, só Jesus é o inocente. Ninguém aqui, ninguém é inocente. Mas nós podemos trazer em nós, claro, como trazemos o pecado em nós, como trazemos a marca dolorida do pecado, nós também podemos trazer a graça da inocência. Claro, ninguém vive só o pecado, e ninguém pode viver só a inocência, dizendo que há um mistério dentro de nós, entre o ser pecador e a inocência de Jesus. A santidade, o desejo ardente de ser um homem santo, uma mulher santa, o desejo ardente de fazer concretamente em nós a vontade do Senhor. E Pedro escreveu isso. Mas o lindo, e eu tenho que falar da missa, é que quando você vem para a missa, quando você participa da missa, você se coloca na mesma situação dos discípulos e de Jesus, a mesma, porque a missa não é teatro, porque a missa não é um memorial que nós acostumamos a aprender de um pensamento e de trazer presente só o pensamento da paixão de Cristo Jesus. Não, a missa atualiza, a missa torna presente, é um memorial de fundamento oriental que traz de volta o único sacrifício aqui na história. Portanto, quando nós participamos da missa, nós estamos na mesma situação de Jesus e dos discípulos e dos apóstolos. Que situação é essa? A tua própria vida, teu pecado, tua luta pela santidade, a luta que há e a verdade que há dentro de nós entre o ser pecador e exatamente também a graça profunda de trazer em nós a inocência de Jesus. Ou seja, toda a dor que nós passamos, todo sofrimento que nós passamos também é sinal da inocência de Jesus. Não é só
por causa do pecado, mas também há em nós a certeza que a inocência de Jesus produz em nós também a dor, a perseguição e tantas coisas mais que nós devemos viver por causa do Evangelho. Mas nunca te esqueças, só Jesus é o inocente, porque ele não tem pecado. Escreveu Pedro, ele é o Cordeiro sem ruga e sem mancha. Em Cristo Jesus não há nada de pecado. Ele é Deus e homem perfeito, todo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, todo homem como nós, exceto o pecado. E Pedro vai escrever isso exatamente para que tenhamos a certeza absoluta que nos alimentando do Cordeiro, tendo contato pessoal com Ele, tendo Ele como único Senhor de nossas vidas, é claro que a santidade dEle, a inocência dEle vai penetrando em nós, e também é caminho de dor, e também é caminho de sofrimento, como disse pela manhã, sofrimento que às vezes você não entende por quê, e a tua razão quer alcançar e não alcança, e é preciso uma entrega profunda de fé. Escreveu o profeta Isaías: ultrajado não abria a boca, não respondia aos ultrajes, sofrendo não ameaçava com vingança. E quando as pessoas dizem assim para vocês: olha, você reza tanto, você adora tanto, mas você não para de sofrer. Eu que não vou na igreja não sofro. Você quanto mais reza, mais sofrimento você tem. Quanto mais você adora a Deus, mais problemas você tem. E aí zombam de nós. E aí, a tua resposta qual será? Um homem de fé, uma mulher de fé, um homem e uma mulher que se alimenta do Cordeiro, você vai dizer: o Cordeiro de Deus foi inocente porque sofreu. O sofrimento de Jesus, ele é fundamento também de inocência, como o nosso também. Ninguém pode dizer ao outro: desde que eu comecei a seguir Jesus, eu não quero mais sofrer. É ilusão. Seja qual for o tipo, o modo de sofrimento, todos nós devemos passar e temos que passar por esse mistério da dor e do sofrimento que Jesus viveu. Sempre lembrando da alegria e da esperança, que nenhum cristão é masoquista, que nós não buscamos de uma forma alienada a dor e o sofrimento, mas no seguimento de Jesus, nós sabemos que é preciso que o nosso coração entenda que o meu Senhor Jesus foi inocente por causa da dor. E é o que disse o profeta: ultrajado não abria a boca. Mas se entregava. E em Jesus, claro, você vai colocar o teu olhar aonde? Na sua vida. Você vai colocar o teu olhar exatamente em Jesus, em qualquer situação da sua vida. E eu falava para nós cristãos católicos, o véu do sacramento é a nossa maior fonte de alegria. Porque no momento da minha dor, se eu vou buscar o Santíssimo Sacramento da minha vida, é porque eu creio que é Jesus. Eu não vou colocar minha dor num pedaço de pão. Eu não vou colocar minha lágrima num pedaço de pão. Um pão qualquer pode alimentar o meu corpo, mas a minha alma quem alimenta é o pão do céu. Então eu me entrego a Ele, eu vou a Ele. E o Senhor também me ensina, claro, que os corações amigos
quanto que vale ao Senhor, quanto que é eucarístico um coração amigo, quanto que é uma Eucaristia de Deus, um coração que você pode confiar, que você pode inclinar o teu peito e chorar, ou se alegrar e se entregar. Quão precioso é um coração amigo diante do Senhor, e que eu chamo do altar amigo. Quem aqui não precisa de um altar amigo, em tantas situações? Isso tudo vai amadurecendo em nós, profundamente, a sensibilidade com o sofrimento do outro, a sensibilidade com a dor do outro. Por isso, Jesus é, como disse Pedro, o inocente que sofre, o único. Ninguém tem direito de questionar a Deus pela dor. Se você conhece Jesus, não. E outra, quando essas pessoas que não creem em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, vem aí zombando de você, dizendo: oh, se Deus existisse, por que tem tanta guerra? Por que morrem tantos inocentes? Por que tua família acontece isso na sua casa? Por que você perdeu seu pai tão cedo, sua mãe tão cedo, teus irmãos? Por que isso e aquilo? Você vai dizer: a dor dos inocentes é algo muito puro para ser entendido. A dor dos inocentes, eu me lembro quando a Eliana perdeu seu pai, anos atrás, e eu encontrei aqui embaixo, lá, chorando, e ela me disse do Salmo dos Inocentes, que foi o Salmo do dia. Você se lembra? Claro. E você vai cantar para nós, daqui um pouquinho, esse Salmo, aquilo que você lembrar dele. Porque exatamente, a morte dos inocentes é muito misteriosa para ser entendida. O que precisa? A fé, o ato de amor, o ato de entrega do seu coração, porque nós não entendemos. E é preciso lembrar de Jesus, o Cordeiro de Deus. É preciso lembrar que na missa você tem um encontro pessoal com o Cordeiro inocente. A liturgia sagrada da igreja diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você bate em teu peito e diz: Senhor, eu não sou digno de receber o Cordeiro inocente na minha vida. Eu não sou digno de receber, mas dize uma só palavra, aquilo que tu queres para a minha vida, e eu serei curado. O Cordeiro inocente entra na sua vida, entra na vida, aí dentro, na tua vida, onde está o pecado, onde está a marca de pecado, entra a inocência do Cordeiro, para te fazer inocente, para dizer que todos nós temos essa vida, a nossa caminhada peregrina, entre a dor, com a inocência, o pecado, as limitações, mas o Senhor entra em nós e nos dá a sua santidade, a sua presença, o seu corpo e o seu sangue. E eu vos falava no início, a missa é o sumo bem. Jesus é a beleza do Pai, Ele vem a nós, inocente, totalmente inocente. Eu estou dizendo isso porque há uma onda de contestação. Há poucos dias contestaram os estigmas do Padre Pio pela televisão. Depois estão contestando: onde é que está Deus diante da guerra? Onde é que está Deus diante do sofrimento? Basta olhar a Jesus. É claro que isso não significa que você deve se omitir. Se eu vejo um irmão de rua apodrecendo na calçada, é uma dor, a dor de um inocente, mas eu tenho que fazer alguma coisa, claro. Eu não posso me omitir, eu vou ao encontro dele, eu busco salvar, mas há uma dor que aprofunda tudo isso, há um mistério que vai por trás de tudo isso, que é a dor dos inocentes. Eu pergunto para vocês, quantas crianças estão morrendo de fome nesse momento no mundo? Quantos estão morrendo por falta de amor, abandonados? Quantos estão em depressão, jogados em seus quartos, jogados aí, talvez em leprosários, e não há ninguém que ame, não há ninguém que busque, não há ninguém que vá atrás.
e ainda ficamos preocupados com o egoísmo de nossas vidas. Agora lembra-te, em toda missa está o Cordeiro de Deus. Eu repito, a dor dos inocentes é algo puro demais e misterioso para ser entendido, muito puro. Por que eu digo isto? Porque Jesus foi o Cordeiro inocente. E o mais lindo que a igreja ensina, que a palavra de Deus, o Evangelho vivo nos ensina, é que Jesus carregou sobre si os nossos sofrimentos, em silêncio. Jesus carregou o meu, o seu, o nosso sofrimento, como um cordeiro, o único inocente. Você pode sofrer, mas lembra-te, você não é inocente. Você tem o pecado. Você pode também ter a graça da inocência, como tem, mas só Jesus é o inocente. Só Ele sofre inocente, e Ele traz nele o pecado de todos nós, como num silêncio. Por isso, filho, filha, nós precisamos aprender a entrar na dor do outro, no silêncio. Nós somos muito mal acostumados com barulho, somos acostumados a falar mal dos outros com tanta facilidade, tudo é falar mal. Mas como é duro carregar a dor do outro em silêncio. Você já experimentou carregar a dor do teu irmão em silêncio, para que ele fosse salvo? Sem falar para ninguém, como Jesus fez? Por isso muitos católicos não sabem ainda, por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Não sei. Mas você vai na missa há tanto tempo e não sabe por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Eu não sei, eu só fico repetindo lá: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu canto, falo, mas não sei. Se ele pergunta, por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Não sei dizer. Você não sabe dizer porque você não experimentou ainda em você as dores do Cordeiro, que pode estar na sua vida, na sua família, na sua casa, nos que moram ao seu lado, na sua vida fraterna, na sua vida de comunidade. Por isso é covardia abandonar uma vocação, seja ela qual for. E eu nunca vou dizer ao contrário. Uma vocação matrimonial, uma vocação à santidade de todos nós, a vocação à vida consagrada, sacerdotal, ela exige de você o teu último sim, como um cordeiro que sabe sofrer. Se você não sabe sofrer pelo Evangelho, aquilo que Ele pode trazer para você, você logo vai abandonar tudo. E é preciso saber sofrer, claro que sim. E para nós cristãos não é masoquismo, não, é identificação com o Cordeiro, principalmente quando você leva a dor do outro em silêncio. Você não sai fofocando a fraqueza do outro para qualquer pessoa, não. Você não sai aí trombeteando as limitações do outro para qualquer pessoa. Você traz um coração, você tem na tua alma os sentimentos do Cordeiro, que salvou em silêncio, que é inocente. E se você julga o teu irmão, como diz o Evangelho de Jesus, você é hipócrita, porque você também não é inocente. Inocente é só Jesus, santo é só Jesus. Você não é inocente. Você pode ter o dom da inocência que o Senhor te dá, a graça e a beleza que Ele te dá na missa, mas você não pode se orgulhar matando a vida do outro. Você não pode condenar o outro do jeito que você condena. Você não pode tirar o outro da sua vida como você tira. Você não pode excluir o outro como você exclui.
se você tem em ti os sentimentos do Cordeiro, que você comunga na missa. Eu não disse ele é a beleza do Pai? Claro que ele é. Jesus é a beleza do Pai, é o Cordeiro inocente. Estamos aí próximos da Quaresma, lembra-te disso. Jesus é o Cordeiro de Deus, entenderam? Hoje, graças a Deus, há lindas melodias do Cordeiro de Deus. Sempre houve na história da igreja belíssimas canções que cantam o Cordeiro de Deus na missa. E esse momento da missa não pode ser um momento que você, aliás, nenhum momento mais esse que você se distraia, porque ali você está proclamando que o teu Deus é Cordeiro. Isso para o cristianismo, isso para o cristianismo é loucura. Para o mundo, nós proclamamos que o nosso Deus e Senhor Jesus, Ele é Cordeiro, Cordeiro do Pai. Ele é a beleza do Pai, Ele é a doação mais profunda do coração do Pai, e é nos dado como alimento. Linda, maravilhosa a missa, espetacular a fé católica. Você tem o Cordeiro de Deus como alimento. O que está fazendo com a tua vida? Você comunga o inocente, o justo, o santo. O que fazes com a tua vida? O que fazes com tuas atitudes? Por que condenas tanto? Por que matas tanto com a tua boca, com o teu olhar? Por que não vai buscar o que está perdido? Por que você não carrega no silêncio a dor do outro? Se pelo contrário, na primeira oportunidade você já abre a sua boca para difamar, para duvidar da pureza do outro, do coração do outro, da vida do outro, que Deus é Deus, e Deus pode mudar uma vida do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, do modo que Ele quer, e ninguém pode se outorgar a levantar a mão e dizer: eu sou inocente. Você não é inocente, é só o teu Jesus Cristo, Senhor, só Ele é inocente. Você não tem direito de condenar ninguém. O nosso direito é amar. O nosso direito é amar. O nosso direito é amar, e só. E ser para o outro o semblante do Cordeiro. Se você sofre, se você é humilhado, se você é perseguido por causa do Evangelho de Jesus, diz a bem-aventurança: alegra-te, porque é isso mesmo. Benditos, bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Mas por favor, não faça do Evangelho uma historinha qualquer na sua vida, não. Não faça do Evangelho uma literatura qualquer, porque o Evangelho não é literatura. O Evangelho é a palavra de Deus vivo, e vai julgar o mundo pelo amor, pelo amor. E eu falava, quantas vezes nós cantamos: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, comungamos o Cordeiro de Deus, mas não temos o coração de cordeiro coisíssima nenhuma. Não vamos ao inocente. E aí a razão pela qual os ateus, os não cristãos, dizem assim: olha aí, ó, Deus é culpado de todo esse sofrimento, porque nós não estamos vivendo a missão de ser o Cordeiro de Deus para as pessoas que estão perto de nós, mas junto de nós. E se de fato a dor dos inocentes é um mistério que ninguém entende, eu digo, nesse momento, uma multidão de crianças morrendo de fome, e uma multidão de burgueses jogando comida fora. Deus é culpado? Não. A omissão, o pecado de gula, o pecado de avareza, mas por trás disso há o mistério dos inocentes. Por que que Deus permite a morte dos inocentes? Porque Jesus, o seu Filho, morreu inocente. Por isso. E toda dor que não é compreendida está no coração do Senhor. Toda dor
Tudo aquilo que você sofre por causa de Jesus é uma Eucaristia para a sua vida. Sempre será. Uma Eucaristia profunda, muito profunda. Quando eu soube da morte de Zacarias, o gosto que eu senti em mim, o gosto, quem já perdeu um ente muito querido, muito amado, sabe o que eu vou dizer. O gosto que eu senti dentro de mim foi de comungar a dor do Cordeiro. A dor. O sentimento que o pai teve quando deu o seu filho, a perda. O pai perdeu o seu filho, deu o seu filho para nós. Não pense que Deus Pai é um robô que não sentiu o dar o seu filho. Ele deu o seu filho, deu. E esse sentimento de perda, que ninguém pode deixar um dia de sentir, porque a perda nos ensina também. Perder a quem amamos, perder a quem amamos muito, também é um ensinamento do Cordeiro, porque o pai perdeu o seu filho durante a sua paixão. E mais, filhos, filhas, em tudo aquilo que hoje nós vivemos dentro da igreja, numa tendência cada vez maior de racionalizar tudo, de colocar tudo numa forma, nós cristãos devemos exaltar o modo de vida de cada um, a expressão única de vida de cada um, o tesouro que cada um traz no seu coração, o mistério de Jesus presente profundamente dentro de nós. Quando eu li hoje essa passagem de Pedro, mas pelo sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, eu fui entendendo por que Pedro vai escrever isso de uma forma tão profunda. Ele viu o cordeiro. Paulo vai escrever que Jesus foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito. O discípulo amado fala das 3 testemunhas: a água, o sangue e o Espírito. Ó Cordeiro de Deus maravilhoso, até quando nosso coração vai ficar endurecido diante de Ti, meu Senhor? Até quando nós cristãos e cristãos católicos vamos continuar vendo-Te sacrificado na missa, entregue por nós, e continuaremos com nosso coração duro, fechado, com as nossas leis, nossas normas, nossos dogmas dentro de nós, que nos impedem de amar? E hoje o medo de amar é uma doença muito séria, o medo de perdoar, porque eu sei que o amor traz sofrimento, claro que traz, mas quantas vezes nos guardamos com medo de amar, nos guardamos com medo de salvar aquela pessoa que o Espírito Santo está falando para você, vai salvar, vai buscar, faça alguma coisa agora, por essa pessoa, coloca o teu coração de cordeiro, também, nem que você for humilhado, pisado, não compreendido, vai por amor, vai com o teu Jesus a essas pessoas, que estão esperando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para poderem voltar a viver. Por isso, filho, filha, entenda, a missa é a entrega do Filho. Quando você vier à missa, quando você for à missa, não te esqueças disto: na missa o Filho te é entregue, o Filho é o Cordeiro sem mancha. Por isso a igreja canta: eis o Cordeiro de Deus, que tira
o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, porque só Ele é inocente. Mas tu poderias perguntar: como que Jesus viveu o mistério da dor? Ele viveu, mas Ele é Deus, mas Ele viveu o mistério da dor, muito mais, porque Ele é o inocente, Ele não tem pecado. Tudo em Jesus é pleno, e a dor nele é plena. A dor, seja a dor corporal, se um cravo entrar em minhas mãos, sentirei dor, mas em Jesus a dor é plena. Como que Jesus viveu a dor? Por exemplo, quando morreu o filho da viúva de Naim, seu amigo Lázaro, Jesus só teve uma atitude, que a Eliana teve quando seu papai morreu, quando eu tive quando Zacarias morreu agora, dias atrás: a lágrima, a dor, o choro, as saudades, o desejo de ver, de estar perto. Isso tudo Jesus viveu. E como Deus, Ele deu de volta a viúva de Naim, Ele devolveu a vida a Lázaro. Mas quanta dor, e Jesus chorou diante da dor, mistério da dor, que ninguém pode compreender, até Ele se entregou à dor. Isso é lindo em nosso Deus Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é espetacular na humanidade de Jesus. Ele se entregou à sua dor, Ele se entregou ao mistério da dor. Por isso a morte dos inocentes sempre será um mistério que não será compreendido por nós. Não. Vocês já escutaram assim: ora, por que que Deus deu seu filho para morrer desse jeito? Uma vez um judeu me disse assim, de uma forma bem imperativa: eu nunca vou acreditar que Deus poderoso pode morrer numa cruz como um maldito. Claro, não há entendimento fora do amor, não se tem. Como que você vai crer? Eu falava pela manhã que Deus é o Santíssimo Sacramento, se você não crê na tua própria dor, que você pode viver por amor a Jesus, se você não crê naquilo que o Senhor forma você, e se você abandona um mistério maior que é Deus no sacramento, você abandona todos os outros mistérios, você não vai entender mais nada na sua vida. O caminho é a racionalização de tudo, o caminho é o ateísmo, o caminho é um catolicismo vazio, sem sal, sem luz, sem nada, sem sensibilidade nenhuma. Mas como é lindo ver Jesus chorando diante da dor da viúva de Naim. Jesus poderia fazer muita coisa naquele momento, mas o primeiro momento, mesmo diante da morte de Lázaro, foi o quê? Expressão da dor. O Cordeiro inocente chora. A dor que salva, hein? A dor que salva. Depois Jesus vai dar de volta a viúva de Naim, o seu filho, vai levantar Lázaro da morte. Mas antes, Jesus chorou. Foi assim que Jesus enfrentou a dor. Assim, Jesus enfrentou a dor. Sempre amando. Quando você sofrer, ame mais. Se entregue mais. Se consuma mais pelos outros. E você vai entender por que Jesus é o Cordeiro de Deus. Como diz o profeta Isaías:
Jesus, ultrajado, não abriu, não respondia aos ultrajes, sofrendo, não ameaçava a vingança. Com essa dor da morte do Isaac, com tantas outras que vivi e que ainda hei de viver, que nós todos vivemos, eu aprendi, escrevi até no meu diário: a dor é o valor supremo. A dor é também um valor supremo. Principalmente quando ela vem por causa do outro. Muito supremo. Eu queria terminar voltando para a missa. E eu quero citar as palavras do Papa João Paulo II, quando ele disse: a missa é o drama da paixão. Quando você escutar o sacerdote dizer: eis o Cordeiro de Deus, lembra-te dessas palavras, que Ele é o único inocente. E quando você ver um inocente sofrer ao seu lado, vocês viram agora em Israel, tiraram da faixa de Gaza o abastecimento do petróleo, aquilo que mantinha a luz elétrica, e as crianças que estavam nas estufas, hemodiálise, jovens com aparelho de respiração, o pai tinha que fazer com as mãos, porque não havia energia elétrica, com as mãos para o filho respirar. Uma bomba com as mãos para o filho continuar respirando. As crianças na estufa morrendo, porque se não tem combustível de Israel, na faixa de Gaza não tem luz elétrica na Palestina. Consequência disso, a morte dos inocentes. Uma criancinha na estufa de 3 meses vai morrer inocente. Aquele filho, se o pai parar 1 minuto de friccionar a bomba, o filho vai morrer sem ar. Enquanto a cúpula está sentada na mesa. A morte, como na época de Jesus, a morte dos inocentes. Mas, em meio a tanta dor, está o Senhor. A morte dos inocentes, embora causada por eles, é um mistério que só Jesus pode explicar. Por isso acolhemos. Não deixe de acolher a dor de ninguém. Está claro? Nunca deixe de acolher a dor de ninguém. Seja quem for. Nunca. Seja uma palavra, um olhar, um gesto. Nunca deixe. E assim o teu coração vai se assemelhar cada vez mais ao coração do teu Senhor, que se alimenta na missa, que te alimenta na missa. O Cordeiro inocente, como João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus, como Pedro escreveu na sua carta, como profetizou o profeta Isaías. Aí a missa, aí você vai entender que a missa é o ato supremo desta terra. A missa é o ato supremo do amor de Deus. Eu dizia a vocês, na missa nós estamos na mesma situação dos 12 e de Jesus. Corremos o mesmo perigo, temos as mesmas dores e as mesmas alegrias, e temos o mesmo Cordeiro de Deus como alimento, até hoje, porque a missa é viva. A missa é viva, e nela está o Senhor. Desejo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Este salmo belíssimo que a Eliana
recebeu do Senhor como um ato de consolação belíssimo no dia da morte do seu pai. No 7º dia, parece que foi, na morte? Não, foi exatamente no dia do acidente. Dia 28 de dezembro de 2000. Eu estava vindo para cá, para Canção Nova, depois de ter passado o Natal com minha família. Eu tinha 1 ano de comunidade Canção Nova. Já tinha entregue a minha vida ao Senhor. Fui passar o Natal em casa. Precisava voltar para o acampamento de final de ano para cantar, para animar o acampamento junto com o Fábio, que na época era o meu namorado. Eu ia cantar e ele ia tocar. E os meus pais se dispuseram a nos trazer de carro. Eu morava em Vitória, vim de lá, Vitória, Espírito Santo. E logo ali em Mimoso do Sul, na altura de Mimoso do Sul, um carro bateu de frente com o nosso. Então meu pai morreu na hora e eu por 3 meses tive que ficar afastada da comunidade. E é isso que o padre disse mesmo, o padre Roberto. Foi um salmo de consolo. Porque exatamente no dia do acidente, da morte do meu pai, foi o dia dos Santos Inocentes. E esse salmo diz assim: nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. Desculpa. Porque essa segunda parte, que o laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. A morte, a perda, é um mistério. E o que eu vivi diante da perda, da morte de alguém que eu tanto amei, que muitas vezes, na minha adolescência, onde eu bebi até cair. E o Senhor também cuida desses, né, Padre? Quantas vezes meu pai e minha mãe foram me buscar na porta de um bar caída no chão. Esse homem eu perdi. E é um mistério. E eu nunca quis entender. Eu sempre vivi isso. Meu auxílio está no nome do Senhor. Mistério não se entende, não se compreende. O mistério exige de nós e provoca em nós um abandono total em Deus. Abandono total em Deus. Nem querer saber o porquê e o para quê. Porque eu entendi também na Canção Nova, quando eu vim para cá, que muitas situações difíceis a gente pergunta o para quê, não o porquê. Mas nem isso eu conseguia perguntar. Eu só queria me abandonar no Senhor e completar em Deus, em Jesus, nas chagas de Jesus, o seu sofrimento. Porque eu fiquei 1 mês e meio de cama, que eu tive várias fraturas no corpo. E eu fiquei 1 mês, 45 dias em cima de uma cama, usando fralda, sendo cuidada pelas pessoas, até eu me recuperar totalmente, até eu voltar a andar novamente. E quando a gente vive tudo isso em Deus, a gente tem até saudade, né? Naquele tempo eu rezava mais, naquele tempo eu esperava mais em Deus. Qualquer momento que hoje eu vivo de sofrimento, de dor, me reporto aquela dor, aquela foi. Cada um tem a sua, e ali também sofrendo eu entendi que cada um tem o seu sofrimento. Não tem tamanho, sofrimento não tem tamanho, é sofrimento.
é dor, como o padre mesmo disse. E eu queria viver tudo muito intensamente, para um dia poder testemunhar que vale a pena cantar, que o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu, que fez a terra, ou seja, Ele tem o controle de tudo, Ele é o Senhor. E deste mal que talvez você, minha irmã, meu irmão, você que me acompanha agora, está vivendo, está passando, não reclame, não murmure, não queira entender, não racionalize, não, abandone-se em Deus, abandone-se no Senhor, abandone, porque é mais fácil abandonar, é mais fácil esperar, é mais fácil confiar, é muito mais fácil adorar, mesmo sem sentir, porque o que eu mais sentia naquela época era muita dor no corpo, meu osso da bacia havia saído, não encaixava, eles iam trocar minha fralda, quando eu ia me deitar novamente, o osso saía do lugar, eu ficava o dia inteiro sentindo dor, eu não tinha, humanamente eu não teria vontade de rezar, mas o que eu fazia? Eu pegava aquela dor e falava, Jesus, o Senhor sofreu mais do que eu estou unindo agora essas minhas dores nas suas, para que muitas almas sejam salvas, para que muitos que estão passando e sofrendo como eu, também consigam a vitória, para que um dia, Senhor, eu possa testemunhar ao mundo inteiro, a todas as pessoas, até as que vierem me visitar, que vale a pena sofrer contigo, porque quem sofre contigo é mais que vencedor. Acho que agora eu consigo cantar essa última parte, que você possa cantar junto conosco. Aquelas criancinhas que Herodes mandou matar, as que morreram, é um mistério elas terem morrido. Os que sobreviveram, é um mistério. Eu sobrevivi desse acidente, eu, Fábio e minha mãe, é um mistério. Meu pai morreu, é um mistério. E diante do mistério, nós só temos uma resposta. Dando entendimento de tudo aquilo que o Senhor deseja de vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica assim mesmo, do jeito que você está. Daqui a pouco Jesus vai entrar. Interessante que o salmo que a Eliana canta diz que nossa alma escapou do laço que lhe armara o caçador. Não fala que foi para o corpo que o caçador armou uma armadilha. Para a alma. Nós temos uma alma, graças a Deus, que o diabo quer fazer perder. Quem aqui já passou por sofrimento? Quem aqui já passou por acidente? Quem já perdeu alguém que amava muito no acidente? Muita gente, né? Mas a alma não. O sofrimento ensina a amar. Todo mundo que morreu, ou que os que sobreviveram, como Eliana dizia, foi um mistério.
Mas ninguém era inocente, como um padre dizia. Somente Jesus é inocente. Ele morreu no nosso lugar na cruz para nos dar vida e vida eterna. E o nosso único direito, como dizia o padre Roberto, é o quê? Amar. Amar. Ainda há pouco eu escrevi no caderno para ela, bem assim: minha irmã, eu te amo. Porque eu não estava na comunidade ainda quando ela sofreu o acidente. E quantas vezes o cantar dela, como ainda até hoje, me levantou, me fez ser alguém melhor. Eu sei porque um dos mistérios, porque a Eliana não morreu no acidente, foi para ser canal, instrumento de Deus, através do seu cantar, da sua voz, principalmente da sua vida, do seu testemunho, para levar o amor de Deus para tantas pessoas. Porque eu fui um dos atingidos. Você está aqui? Está vivo, é um mistério. É para poder também levar o amor de Deus para tantas pessoas. Vamos nos unir, dar as mãos. O nosso único direito é amar. Vamos cantar esperando o Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser